Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito frio por aí? Então, hoje eu vou gravar com vocês um vídeo bem rapidinho pra gente relembrar um pouquinho dos fusos horários, tá? Conteúdo que a gente viu o ano passado e poder fazer algumas atividades que eu deixei lá no blog, tá? Pra gente poder relembrar um pouquinho a respeito desse conteúdo, é um conteúdo fácil que a gente trabalhou o ano passado, a gente precisa rever alguns conceitos para ir se lembrando, né? E para isso, para ajudar a relembrar esses conceitos, eu desenhei aqui nessa folha de ofício, acho que vocês conseguem visualizar, né? Eu desenhei um mapa mundi, todos os continentes, e procurei desenhar alguns meridianos também, algumas linhas aqui, tá vendo? Na vertical, para a gente poder conversar então sobre o sistema dos fusos horários. Que eu preciso que vocês se lembrem. Eu preciso que vocês se lembrem do meridiano de Greenwich, que é essa linha principal, que eu representei ela na cor rosa, bem aqui no centro. Esse é o meridiano de Greenwich e ele é o marco principal, é o marco zero que determina os fusos horários. É ele que determina que tudo que está para cá, a leste, as horas elas aumentam 1 hora por fuso, e tudo que está a oeste, as horas elas vão diminuindo 1 hora por fuso. Vocês se lembram disso? Sim, né? Então, qualquer ponto que estiver aqui sobre o nosso mapinha, tudo que estiver para o leste vai sempre aumentando 1 hora por fuso, e tudo que estiver a oeste vai sempre diminuindo 1 hora por fuso. Por exemplo, um ponto que estiver aqui dentro deste meridiano, aqui dentro, se ele estiver 3 fusos para o oeste, ele vai diminuir 3 horas, então, porque é 1 hora por fuso. Contando aqui, eu vou fazer acho que um pontinho que vai ajudar mais a gente a tentar se achar, tá? Fiz uma bolinha ali pra gente tentar se encontrar, ó. Ali. Se eu quiser saber qual o horário que vai ser desse outro pontinho aqui, por exemplo, são 14 horas, para cá as horas elas aumentam 1 hora por fuso. Então, se aqui são 14 horas, 15, 16, 17 horas. E agora, se nesse pontinho aqui for, por exemplo, 17 horas da tarde, 16, 15, 14. Para cá elas diminuem, para cá elas aumentam, sempre 1 hora por fuso. A gente também viu o ano passado que essas linhas do fuso horário, elas não são uma linha exata, uma linha reta. Tem um limite prático que ele determina que essas linhas elas têm algumas ondulações que elas acompanham o território, a região de alguns lugares. Vocês vão ver, por exemplo, nessa atividade que eu deixei lá no blog da escola, a atividade ela é referente ao território brasileiro, então é o mapa do Brasil. Vocês vão ver que cada uma das faixas de fuso horário que corta o Brasil tá representada por uma cor diferente. E ela não tá seguindo uma linha reta, ela tá seguindo as fronteiras ali de cada um dos estados. Lembra que nós conversamos no ano passado que eu falei ainda que, por exemplo, o município de Araricá. Imagina se tivesse um fuso que cortasse o município de Araricá no meio, ia ser uma confusão, porque de um lado ia ser um horário, do outro lado seria outro horário. Então, os governos, eles fazem essas convenções e eles determinam esses ajustes para poder facilitar, então, né, a respeito dos horários. E eu deixei então lá no blog da escola um mapinha do Brasil com os fusos horários brasileiros para vocês fazerem algumas atividades, para vocês observarem essa questão de para qual lado as horas aumentam, para qual lado as horas diminuem, para determinar então o horário em alguns estados brasileiros, tá? Bem tranquilo, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida,
vocês coloquem lá no blog, digitem lá no comentário que eu procuro responder lá vocês. Ou se não, podem ir postando as dúvidas de vocês, podem me chamar também, que aí a gente vai conversando, tá? Mas bem tranquilo, tá? Beijo então, boa semana, aproveitem, se dediquem para fazer as atividades todas, tá? E se cuidem para em breve a gente poder estar juntos novamente, tá? Beijo, até semana que vem.